Tanto mais que eu até disse, o carro não ficar ali no sol. Já falei com o Solução para mim. Anunciar a entrada de Sua Excelência Governadora da província de Gaza, Stella Pinto. Será moderado pelo Dr. Monjani. A carreira profissional serão apresentados pelos doutores Alfredo Figueiredo Langa e o Dr. Jorge Jorge. No entanto, o Governo Provincial, através do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, tem promovido vários cursos profissionais para além de promover o autoemprego através da distribuição de kits, ajudando os jovens a desenvolver iniciativas empreendedoras. Neste contexto, a juventude da província de Gaza quer aproveitar a ocasião para pedir ao Governo que continue a criar mais centros profissionais e a continuar com a divulgação da existência destes centros, de modo a abranger cada vez mais jovens que não têm muito acesso à informação. Um teto à juventude nos vários fundos de promoção de emprego para minimizar a problemática de desemprego dos jovens, contribuindo desta forma para o desenvolvimento da sua localidade, distrito e do país em geral. Muito obrigada. Neste contexto, louvamos os sucessivos avanços levados a cabo pelo Governo nesta área do trabalho, emprego e segurança social. Respectivo regulamento dos estágios pré-profissionais aprovado pelo Conselho de Ministros. Finalmente, agradecemos e ficamos bastante honrados pelo convite que a Delegação Provincial do INEF de Gaza nos formulou para fazermos parte deste importante evento. Xai-Xai, aos 16 de dezembro de 2020. Excelências, é com muita satisfação que a CEP Gaza, Conselho Empresarial, recebeu o convite para participar neste grande encontro e agradece desde já, acreditando que neste encontro e naquilo que é a pretensão do Governo aos seus parceiros, ao divulgar a aprovação deste regulamento de estágios pré-profissionais, que entrou em vigor no mês de fevereiro de 2014, vai de tal forma alavancar os interesses da camada juvenil na união com o setor privado, através dos instrumentos legais na formação prática profissional, que vai também envolver os parceiros sociais. Assim, e cientes desta importância, o setor privado, parceiro número 1 do Governo, vem testemunhar mais uma vez o seu envolvimento na luta contra o desemprego e enaltece que, de mãos dadas, seguirá em frente apoiando os jovens do futuro no país, na sua formação profissional, através do programa da INEF.
Excelências, não encontramos palavras para este riquíssimo projeto, senão dizer que esta divulgação não só vai trazer benefícios aos jovens que terão uma formação prática, mas, sim, o setor empresarial vai se usufruir de um produto já acabado e pronto para responder aos anseios do setor privado e trará o futuro almejado por todos nós e responderá à fraca produtividade do setor empresarial a vários níveis. Excelências, em meu nome pessoal e dos meus pares, terminamos dizendo que somos unânimes naquilo que são as estratégias para o melhoramento da mão de obra e desejamos a todos os presentes um dia cheio de muita experiência através da divulgação do regulamento de estágios pré-profissionais em apoio aos jovens na formação prática, bem como na integração do mercado no trabalho. Canimambo. Convido o chegamos ao momento cultural e da experiência que as empresas nos pedem logo depois das nossas formações, para termos também o primeiro contato com o emprego. Aos empresários e outras instituições, queremos apelar para que abram as portas para os nossos estagiários, deem a oportunidade aos nossos jovens recém-formados para eles poderem ganhar a experiência do emprego. Então, queremos agradecer esta oportunidade e ter o privilégio de convidar Sua Excelência a Governadora para apresentar o seu discurso. Obrigada. Delegado Provincial do INEP, ilustres empregadores, Senhora Presidente do Conselho Provincial da Juventude de Gaza, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Queria iniciar esta intervenção primeiro desejando as boas-vindas ou dizendo oi, a senhora diretora que é a visitante na nossa província e desejar também as boas-vindas a todos que estão aqui presentes para testemunhar esta conferência. É com muita satisfação que me dirijo a todos aqui presentes para proceder à abertura da Conferência Provincial sobre os Estágios Pré-Profissionais e, mais uma vez, reitero aqui o nosso agradecimento por terem dedicado este dia para juntos aqui partilharmos as questões relacionadas aos estágios. Este encontro é o primeiro aqui na nossa província, portanto, o primeiro do novo ciclo de governação, que é então presidido agora no nosso país por Sua Excelência Presidente da República Filipe Jacinto Nyusi. E neste novo ciclo de governação, coloca-se a questão do emprego como uma grande prioridade. A nossa governação é muito centrada na questão do emprego. Sabemos muito bem que temos um programa quinquenal
do Governo 2015-2019, e esta questão que acabei de referenciar encontra-se bem estabelecido num dos pilares, que é o pilar número 3, que eu muitas vezes digo que é o pilar da esperança, que é promover o emprego e melhorar a produtividade e competitividade. É o pilar da esperança porque nossa população tem muitos jovens, é população ativa. Quando olhamos para aquilo que é o problema dos jovens e dessa população ativa, fala-se da questão da falta do emprego. Então, estas ações todas rumo a resolver este problema dão-nos a esperança para um futuro melhor para esta grande população que faz parte da camada juvenil. Como dizia, constitui compromisso do Governo focalizar-se na busca de soluções de forma pragmática para vencer os obstáculos, promovendo medidas ativas para aumentar a empregabilidade e garantir melhor produção, garantir melhor produtividade nos diferentes ramos rumo ao desenvolvimento econômico e social do país. Gostava aqui também de fazer referência que muitas vezes, quando falamos de produção e produtividade, concentramos-nos mais no setor agrário ou na área agrícola. Estamos a falar produção e produtividade no geral, em cada um dos setores que contribuem para o desenvolvimento da economia e desenvolvimento social do nosso país. Assim, a implementação do Decreto 35/2013, de 2 de agosto, que aprova o regulamento dos estágios pré-profissionais, cuja operacionalização coube ao Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da política de emprego, é uma forma de concretizar as ações previstas no nosso programa quinquenal do Governo 2015-2019. Minhas senhoras e meus senhores, importa aqui fazer menção a alguns aspectos. Primeiro, gostava de recordar que o nosso país, logo após a independência, quando se tornou verdadeiramente país nosso, várias unidades produtivas foram instaladas, a destacar unidades fabris de agroprocessamento de muitos produtos nossos, como castanha, arroz, chá, algodão, muitos se recordam. Essas fábricas ou essas unidades absorviam muita mão de obra, que infelizmente veio ao desemprego, ou melhor, foi ao desemprego. As razões foram várias, com grande importância foi a guerra dos 16 anos, que fez com que várias fábricas fossem queimadas e as famílias fossem deslocadas para vários locais. Gostávamos ainda de reiterar ou fazer recordar que a população cresce, sempre, e a nossa população cresce, e cresce muito, cada vez mais. Se cresce a população, também vai aumentar o número de pessoas ativas, o número de pessoas que precisam de emprego. A força de trabalho, outro aspecto que quero referenciar, que assegurou o desenvolvimento do nosso país, começa a dizer que chega, precisam de dar espaço aos outros. Muitos que estão aqui, nossas mães e nossos pais, já estão a caminho da reforma, muitos já reformaram e muitos ainda vão reformar nos próximos anos. Isso significa que a qualidade de trabalho que venham desenvolvendo deve se manter e deve se melhorar. Portanto, quando se reformam, também aumenta a necessidade de termos aqui nova mão de obra qualificada e capacitada para fazer face aos vários desafios do nosso país. Portanto, para além disso, ainda surgem no nosso país novas áreas profissionais. Estamos a descobrir recursos naturais e houve uma descoberta muito grande nos últimos anos. Estamos ainda a descobrir e são áreas que são novas para o nosso país, que precisam também da mão de obra qualificada, por forma que possamos tirar maior proveito destes recursos que temos. Portanto, reitero, há sempre maior necessidade de criar novos postos de emprego e de aperfeiçoar os métodos de trabalho de todos aqueles que devem prestar estes melhores serviços para os diferentes setores. No entanto, como sabemos, não temos emprego para todos. O fenômeno de desemprego tem afetado maioritariamente a camada jovem, como referenciei, tem afetado as mulheres, porque cada vez mais elas estão engajadas a terem uma formação, ter uma educação e também entrar no mercado de trabalho sem discriminação.
e, infelizmente, têm dificuldades para o ingresso, não só porque não existem postos para todos, mas também muitas vezes porque os postos que existem não têm, ou melhor, não temos qualificação para fazer face aos desafios que de lá são exigidos. Logicamente, por isso, há necessidade de implementar ações para, como disse, aumentarmos constantemente a empregabilidade e responder à crescente demanda pelo emprego formal e informal resultante das transformações socioeconômicas que o país vai enfrentando. Como nos referimos, existe aqui o regulamento sobre os estágios pré-profissionais, por forma então a garantir o aumento do conhecimento dos estagiários, principalmente diante dos novos conteúdos existentes nos currículos de formação, diante da evolução tecnológica que assistimos dia após dia, tudo isto para complementar, desenvolver e aperfeiçoar as competências de saber fazer, as competências de saber estar e, não menos importante, as competências de saber conviver com os outros através da oportunidade que tem no trabalho em equipa nos seus diferentes setores. Eu reitero aqui saber conviver com os outros, porque os jovens, quando estão na formação, muitas vezes, durante o teste, não podem partilhar informação, porque é fraude. Devem estar sozinhos, discutir e tirar as suas soluções. Embora haja momentos de partilha, mas não é intensa. Quando passamos para o mercado do trabalho, temos que tirar aquele egoísmo pessoal de querer tirar a melhor nota, porque se continuarmos com isso, vamos sempre querer ser melhor que o outro, ao invés de pôr todos a trabalharem e terem sempre a melhor qualificação e serem todos os melhores. Por isso, reiteramos aqui que é importante também ajudar estes nossos estagiários a saber conviver com os outros através do espírito do trabalho em equipa nos setores onde vão trabalhar. Eu gostava de fazer também aqui uma referência que os estudantes, como dissemos aqui, devem desenvolver a sua competência de saber fazer, porque na sua formação nem todas as componentes estão lá integradas. Há transformações constantes. Há meses, quando fui ao lançamento da campanha agrária, em Choco, estavam lá alguns estudantes via SPG durante o estágio. Estavam a trabalhar com uma niveladora laser. E eu me recordei que nós tivemos algum constrangimento em ter que mandar vir alguém para conduzir uma máquina e dizer, mas será que não existe aqui no nosso país? Temos que trazer uma mão de obra estrangeira para andar com uma máquina? E disseram que era uma niveladora laser. E quando vimos os nossos estudantes lá a trabalhar com aquele equipamento, eu perguntei, tiveram formação? E disseram que não. Mas estão ali com a oportunidade de aproveitar essa experiência que os outros trazem. Através do estágio, daqui a talvez um ano, já não precisaremos de vir mão de obra estrangeira, porque os nossos estudantes ou os nossos formandos terão capacidade de operar com estas máquinas, que também são uma esperança para aumentar a produção e produtividade do arroz aqui na nossa província. Então, este é um exemplo concreto do quão é importante nós valorizarmos como deve ser o estágio e tirar o máximo proveito. Minhas senhoras e meus senhores, os estagiários vão às empresas com algum conhecimento, como acabei de dizer. Muitas vezes são conhecimentos até inovadores, mas procuram nessas empresas aperfeiçoar e adequar seu conhecimento e as suas habilidades e aptidões para poder melhor servir. Reitero, mais adequar. Tem conhecimento sim. O estágio pré-profissional não deve ser visto como uma forma complexa e que acarreta custos para as entidades promotoras, mas como um investimento que servirá direta ou indiretamente às mesmas empresas no presente ou no futuro. Gostaríamos então, aqui e agora, de reiterar o nosso apelo aos empregadores para que valorizem e complementem o esforço do governo, absorvendo os nossos jovens, absorvendo também jovens ou pessoas com deficiência, absorvendo as mulheres graduadas nos diferentes sistemas de ensino, por forma que possam dar o seu contributo através da oportunidade que lhes será concedida. Ainda aproveitamos esta ocasião para exortar a todos os participantes aqui presentes para tirarem o máximo proveito, valorizar aqui todos os debates que forem a surgir em busca de soluções das dificuldades encaradas no processo
e que essas contribuições a serem apresentadas aqui sirvam de preparação para uma paz e harmonia laboral digna aos nossos jovens, digna às nossas mulheres, digna aos nossos homens que fazem parte dessa massa ativa, que essa parte de jovens, essa parte de mulheres e homens que são formados nas nossas instituições de ensino e nas nossas instituições de formação. Eles querem ser profissionais competentes e precisam do nosso apoio de todos nós. Esperamos também que esta conferência produza parcerias inteligentes entre o setor público e privado para que possamos então ter maior promoção de estágios em vários setores. Senhora Diretora Provincial do Trabalho, senhor Diretor do INEF, gostava de fazer aqui um apelo. No momento fomos vendo que algumas instituições não apareceram e eu perguntei se convidaram todas, confirmaram. Os nossos distritos ou governos distritais convidaram só da Zona Sul e mais uma vez a Zona Norte sofreu discriminação. Apesar de não estarem aqui estas outras instituições, apesar de não estarem aqui outros distritos, gostávamos que tudo quanto foi aqui discutido seja partilhado para que tenha maior alcance. Embora saibamos também que os nossos colaboradores da imprensa vão fazer esse trabalho, mas nós também devemos criar outros meios para que esta informação seja aproveitada pela maior parte dos nossos concidadãos pertencentes aos diferentes setores. Para terminar, gostaria de endereçar uma palavra de apreço e agradecimento a todos os participantes que, como disse, deram prioridade hoje a este evento e gostava também de mais uma vez agradecer o convite que me foi formulado para poder interagir estes momentos. Gostava também de aproveitar antecipadamente desejar as boas festas a todos aqui presentes, as suas famílias extensivas, à nossa população. E com estas palavras declaro solenemente aberta a Conferência Provincial sobre os Estágios Pré-Profissionais, sob o lema Estágios Pré-Profissionais, melhorando a empregabilidade dos jovens. Pela atenção que me dispensaram, Canimambo. Eu gostava de anunciar 3 momentos essenciais que vão seguir. Teremos, em primeira instância, uma foto de cada província de Gaza e, no terceiro lugar, o público. Retomaremos a sala quando forem 10h30. Sala, em seguida a esses momentos que anunciei, teremos a assinatura dos acordos. De formação, de ensino técnico, profissional que nós temos, até de ensino superior. Então, a empresa se predispôs a suprirmos aquela necessidade de, quando os nossos recém-formandos vão às empresas, quando procuram emprego, primeiro quer-se experiência profissional. Mas a pessoa tem experiência, por isso queremos saudar a estas 2 empresas, são um sinal para a nossa província, esperamos que apareçam mais empresas. Estes estágios não remunerados significa que os estagiários estarão lá, mas não vão receber nenhum subsídio, porque os estágios têm 2 vertentes, estágios remunerados e não remunerados. Penso que o ato já teve lugar. Em seguida, temos a Igor Sapatin, é uma empresa da agricultura, é uma empresa que está aqui a explorar os campos aqui ao longo da nossa agradecer a esta atividade da empresa. Muito obrigada. Chegados aqui.
Jesus Luiz Mossi. Estou neste encontro representando a Direção-Geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Sou diretora para a área do emprego. Sim, será que poderia nos falar um pouco acerca dos objetivos desta conferência? Esta é a primeira conferência que acontece aqui na província de Gaza para divulgação do regulamento de estágios pré-profissionais. É um regulamento que já existe, seu decreto já foi aprovado, mas ainda não está divulgado. Então estamos a fazer essa conferência para a sua divulgação. Estágios pré-profissionais são mais um instrumento que o governo, o Estado cria, que é para melhorar a situação da empregabilidade no país. Sabemos que muitas vezes os jovens, depois de se formarem, confrontam-se com a problemática de ter que apresentar experiência para poder se fazer ao emprego. Então, os estágios vêm basicamente melhorar essa situação. Antes mesmo ou no período da sua formação, eles podem se beneficiar de estágios, vão ter o primeiro contacto de emprego, sendo estagiários. Alguns até podem ser absorvidos por essas empresas, outros podem, nesse caso, ganhar experiências e depois da sua formação, depois da conclusão, poderem ir se empregar já com a experiência que adquiriram. Será que há outras estratégias desenhadas, para poder acabar com o desemprego? Sim, existem muitas. Nós agora estamos a terminar uma estratégia que vem desde 2006, estratégia de emprego e formação profissional, que de envolver jovens e mulheres em várias atividades de disponibilização de kits para autoemprego. Temos também outras estratégias que existem que através dos fundos que o governo disponibiliza em vários setores, o FAIS, Fundo para Jovens, o ProJovem, o FDA, o PERPO, são muitos fundos que o governo tem vindo a disponibilizar para fazer face àquilo que é o autoemprego, porque muitas vezes as pessoas, quando falamos do desemprego, unicamente olham para a questão de estarem numa instituição, de terem um patrão para poderem se sentir empregados, mas nós também sensibilizamos ao autoemprego, em que as pessoas podem, através de condições mínimas que o próprio governo usa nesses fundos, começar o seu emprego e também dar oportunidade aos outros, criando mais empregos. Será que já estamos em condições de apostarmos no autoemprego? Nós temos tido sucessos nessas alternativas todas que nós temos usado, mas sabemos que não são suficientes, porque a taxa de empregabilidade ainda é muito alta, Muitos jovens, muitas mulheres estão ainda excluídas dessa questão de emprego. Então, é preciso ainda intensificarmos essas medidas que nós temos e irmos implementando outras. É por isso mesmo que dizíamos que a questão dos estágios pré-profissionais vem a crescer aquilo que já são os esforços, Nós temos vindo. Também não é só o governo que está a apostar nisso, mesmo as entidades privadas, as pessoas têm encontrado formas de criar o autoemprego, criar empresas, empregar pessoas, criar ações mesmo que eliminam o desemprego. Muito obrigado. Castro Mambo.